Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje falando sobre expansão de pesquisas B2B, considerando os perfis distintos identificados. Essa é uma dúvida clássica que tem aqui para quem trabalha no B2B e, na verdade, esse insight desse vídeo nasceu através de um questionamento de uma cliente de uma empresa parceira, no qual nós temos a necessidade de atuar no monitoramento de indicadores de performance da experiência do consumidor, falando B2B, e nesse caso é uma empresa seguradora. Então, ela tem aqui a jornada de seguros sendo entregue para tanto os clientes finais, na linha de frente, quanto também os corretores. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos do monitoramento para os corretores. Os corretores possuem características muito parecidas com B2B, né? Negócios para negócios. Então, claro, muitas vezes são pessoas físicas ali sozinhas, né, fazendo o seu empreendimento, né, solo, mas são empresas também, né, os corretores são empresas também. Então, a ideia aqui é falar um pouquinho de como a gente observa esse monitoramento e, de fato, como expandir este aspecto de monitoramento nas pesquisas B2B. Eu coloquei aqui já, desde já, os níveis hierárquicos, por quê? A gente pode ver que dentro das experiências B2B, são experiências mais formais, existem vários níveis hierárquicos em muitos cenários. Você pode ter uma empresa de uma pessoa só, igual eu falei, um empreendedor solo, mas você pode também ter empresas mais bem estruturadas, com um nível hierárquico, 2, 3, 10 níveis hierárquicos, né? Então, um dos questionamentos, né, é sobre quais indicadores eu vou aplicar, uma vez que existem pesquisas transacionais e relacionais e níveis hierárquicos diferentes, e muitas vezes os insights são diferentes, porque são personas diferentes dentro da mesma empresa. Por mais que a conta, né, seja numa mesma empresa, pode ser uma empresa, igual eu falei, de duas pessoas. Na prática, você vai ter níveis hierárquicos diferentes, tá? Então, essa era uma dúvida, né? Dizendo, olha, eu devo expandir minhas pesquisas transacionais para os usuários finais? Qual que era a grande questão? A empresa olha muito para o NPS, Net Promoter Score, relacional, e tradicionalmente as empresas começam nesse estágio. Depois, no segundo nível do estágio, eles vão para as pesquisas transacionais. Então, as empresas vão para as pesquisas transacionais. Então, quando vai para as pesquisas transacionais, a gente tem outros aspectos, né, que são aqueles pontos específicos da jornada do cliente que são monitorados dessa forma também. Então, o que acontece? Na prática, a percepção de um tomador de decisão pode ser diferente, né, de um influenciador interno e um usuário final. O usuário final é aquele cara que opera o produto e serviço no dia a dia. O influenciador, às vezes, é o gerente, um coordenador, e o tomador de decisão, um nível hierárquico maior, um fundador, um sócio, um acionista, um diretor e por aí vai. Então, essas são as características, né, os nuances desse tipo de monitoramento. Então, quando a gente vai falar aqui do problema, né, a gente quer ir além do relacional, do NPS relacional, e incluir pesquisas transacionais para saber, antes de ter um resultado final, como é que está a percepção daquele cara que está na linha de frente. Muitas vezes ele pode ser o próprio corretor de seguros ou não. Ou seja, existe uma característica de segmentação muito atípica nesse cenário, porque você tem corretores que são operadores e são empreendedores, estão ali com o seu negócio e eles fazem tudo, né? Mas tem outras empresas de corretagem, né, de seguros, que possuem níveis de diversos tipos, empresas bem maiores e estruturadas, né? Então, nessa jornada existem várias interações e percepções, né? Então, você tem uma interação com o portal do corretor, você tem uma interação com o WhatsApp, ali o bot, você tem uma interação com o seu ponto focal dentro da operadora, dentro da empresa de seguros. Então, tem várias características, né, que vão muito além de um NPS comum, né? E qual que é o objetivo, né? O objetivo é a gente ter cada vez mais uma precisão na captação de problemas específicos da operação no dia a dia. Porque
o cara que está no mais alto nível hierárquico, às vezes é o dono de uma corretora de 10 corretores, né? E ele, às vezes, não tem o contato da linha de frente, né? Com os produtos, com os serviços ofertados ali. Ele sabe uma construção de marca, que é o quê? Uma marca relacional, né? Um aspecto relacional da interação com a marca. Então, quando você consegue trazer detalhes mais transacionais no dia a dia, né? Você, na prática, vai obter um reflexo positivo de longo prazo. Você vai saber quais são as principais dores, uma vez que as dores são corrigidas no aspecto transacional, a consequência é que você tenha efeitos colaterais positivos ali no resultado ao longo do ano. Né? Então, por exemplo, se tem uma série de corretores reclamando que o portal do corretor não está funcionando para uma determinada tarefa, um determinado processo, você tem que monitorar isso, tanto no ambiente comportamental, quanto no de satisfação, lealdade do cliente, usando esses indicadores transacionais, para evitar que isso até mesmo se escale lá dentro do cliente de uma maneira hierárquica. Então, a ideia aqui é sempre usar o transacional como análise preditiva do relacional. Então, é muito mais, enfim, o transacional ele acaba sendo um aspecto, tendo um aspecto complementar às pesquisas relacionais, né? Por quê? As pesquisas transacionais, elas permitem dar um drill down, né? Um afunilamento, uma lupa sobre os problemas. E dessa forma, você vai saber por que está afetando no dia a dia daquela operação. E a falta de eficiência operacional, muitas vezes, é o que faz o cliente não comprar mais, ou seja, impacta diretamente na lealdade. Então, saber que um processo não está funcionando e corrigir ele rápido ali dentro do workflow de operação da empresa de seguros com os seus corretores vai fazer com que você garanta um resultado muito melhor de lealdade mesmo. Qual que é a minha dica, assim, falando desde já, um primeiro insight que a gente tem, né? É muito importante que você olhe para os indicadores transacionais, além do relacional, e que você extraia da parte qualitativa do relacional também pontos transacionais que possam fazer match, né, com, de fato, as grandes dores daquelas personas, a grande dor daquela segmentação de clientes. E essa combinação, né, ela vai permitir a identificação de uma causa raiz com muito mais precisão, né? Você vai ter, de fato, uma precisão muito maior. Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui. Pronto, aí, ó. Vou inverter aqui agora. Então, olha só, quando a gente fala de segmentação, indo para esse slide aqui, eu coloquei aqui alguns perfis distintos identificados, né, dentro dessa relação de corretagem. Então, qual que é o desafio? Dificuldade em cruzar a visão relacional com o perfil do corretor. E também, quais são as dores transacionais que se repetem no relacional e dessa forma, dentro de cada um dos perfis, a gente consiga resolver os problemas, né? Então, existem corretores, vamos falar dos 4 perfis hipotéticos que eu coloquei aqui, os corretores de alta produção e equipe estruturada, ou seja, já tem uma estrutura, já tem um modus operandi. Existem corretores com produção média ou baixa, que também possuem uma equipe estruturada. Existem os corretores que são sócios operacionais, ou seja, que ele não tem tanta equipe assim, ou ele não tem equipe. E ele tem que colocar a mão no dia a dia, né, a mão na massa. Existem aqueles sócios mais estratégicos, focados em vendas e gestão e incentivo, e que é necessário cruzar a visão relacional com o perfil do corretor também. Ou seja, são exemplos de tipos de segmentações de clientes que fazem com que a gente tenha que definir uma política de segmentação e, a partir disso, entender qual que é o estilo de empresa que nós vamos interagir, que faz parte do nosso tipo ideal de cliente, né, nosso Ideal Customer Profile. Por exemplo, aqui a gente vende muito para sócio operacional. Ótimo, não tem problema. Ou não, aqui a gente vende para corretores de alta produção e equipe estruturada. Pode ser que você tenha uma fração, né, mista ali dessa segmentação e não é nenhum problema. A grande questão é que, somada à hierarquia, nós temos que entender de fato quais são os indicadores que nós temos que medir.
E muitas vezes, para o relacionamento, que é o mais alto nível de hierarquia, que não existe interação na operação, se faz o relacional, o NPS relacional, né? Então, essa é uma visão clássica aqui de monitoramento. Só que, para a equipe que está na linha de frente, ou seja, os usuários finais, né, voltando aqui no nosso nível hierárquico, né, para os usuários finais, os indicadores transacionais fazem muito mais sentido, né? Por exemplo, eu sou cliente aqui da Amazon Web Services, AWS, é o nosso servidor aqui na Track. Eu não estou na linha de frente da Amazon na implementação do produto, eu nunca entrei, na verdade, na plataforma da Amazon para saber os detalhes de implementação, nunca conversei com alguém do suporte da Amazon. Não, existe uma equipe que faz isso, meu sócio, os diretores, enfim. Existe uma equipe que coordena todo esse trabalho. Claro que eu tenho uma percepção da Amazon, eu sei quanto que eu pago todo mês, eu contrato, eu assino, eu executo aqui parcerias estratégicas, mas se tem um problema no dia a dia que causa uma falta de eficiência operacional, o meu time vai trazer isso para mim, bottom up, né, de baixo para cima. Então, nesse caso, o aspecto relacional, o Tomás, a Amazon tem que medir o NPS relacional do Tomás. E no dia a dia, os indicadores transacionais que vão demonstrar a saúde da conta da Amazon com a equipe da linha de frente. Diretores que estão ali na linha de frente, os influenciadores, que são os gerentes, por exemplo, e depois, por exemplo, a equipe de desenvolvedores. Esse é um exemplo também muito similar aqui nesse nível de hierarquia, né? Então, por que é importante segmentar, né? É importante segmentar esse cliente porque são anseios diferentes, são características diferentes, são conceitos de sucesso do cliente diferente. Então, essa segmentação traz maturidade na gestão. Ela faz com que você olhe com mais importância um indicador relacional ou um indicador transacional. E para isso você precisa de ter um BI, para isso você precisa de ter um relatório consolidado por essas pessoas, né? Dizendo, olha, para o sócio operacional, o mais importante não é nem a marca, é se ele consegue fazer um pedido rápido de um seguro. Ou seja, sem esforço, o indicador de esforço é mais importante do que o indicador relacional. Agora, para o sócio de alta produção, que tem uma equipe estruturada, um cara mais estratégico, ele já tem um volume muito maior às vezes e ele está em escala. Essa relação é o que importa para ele, né? O NPS relacional. Então, é evolução da maturidade, ampliar o escopo relacional para o transacional. E para finalizar aqui, né, ou seja, prever o relacional é uma maneira de você garantir que, na verdade, fazer o monitoramento do indicador transacional, eu coloquei aqui o NPS transacional como exemplo, mas você tem todos os indicadores transacionais, né? É uma forma preditiva, prestem bem atenção, ou seja, monitorar os indicadores transacionais, você consegue prever a percepção. Então, se a Amazon, vamos pegar esse exemplo, se a Amazon está falhando muito lá com o meu time na linha de frente, esse assunto vai escalar em algum momento, né? Então, a tendência é que o NPS relacional lá na frente seja ruim. E quando a gente fala de pontos, né, que a visão transacional ajuda, então a gente consegue prever o relacional, igual eu acabei de falar, transacionar dores específicas que são úteis para as alavancas de satisfação, ou seja, são úteis para criar projetos curtos para resolver o problema, né, do cliente ali num nível de plano de ação rápido, né, chama alavancas de satisfação. É um projeto com início, meio e fim, com prazo curto ou médio prazo e que você consegue resolver dores específicas. Mapear pontos de melhorias por áreas, guiar agendas executivas com foco, né? Então, uma reunião pode ser, por exemplo, uma resolução de dores, tratar sobre uma resolução de dores, ou até mesmo um aprofundamento dos aprendizados coletados. Então, se a gente pegar essa tabela comparativa de transacional e relacional, né, então, só reforçando, transacional é uma medição após uma interação específica, enquanto o relacional nível organizacional ou por unidade de negócio.
O objetivo do transacional é de identificar, diagnosticar problemas pontuais de clientes e melhorar pontos de contato, enquanto no relacional, medir o relacionamento geral e a lealdade do cliente com a marca. Qual que é o foco do transacional? Linha de frente, operacional, igual eu acabei de falar. E qual que é o foco do relacional? Indicador estratégico como um todo. Utilização, muito utilizado, né, para feedback do atendimento, feedback de uma interação com o produto, de uma interação com o serviço, de uma experiência online ali dentro de uma navegação no ambiente digital e por aí vai. Enquanto o relacional é um KPI, né, um KPI geral da companhia. Frequência do transacional é diário, né, você vai medir ele diariamente, enquanto um relacional você busca ter uma visão de longo prazo, um aspecto anual, semestral ou trimestral. E quais são os principais benefícios, né, para fechar aqui com chave de ouro? Detecta o transacional, detecta falhas pontuais rapidamente, ações rápidas de correção, melhora a experiência do cliente naquele momento. Enquanto no relacional há um benchmarking com o concorrente, isso é muito perguntado. Mas como é que eu faço benchmarking de índice de esforço do cliente, de CSAT? É muito difícil de ter isso, porque cada um faz de uma pergunta diferente, de um momento da jornada diferente. Enquanto o NPS ele é o classicão, pergunta-se sobre o quanto você recomenda a empresa a um amigo ou um familiar. Então, o benchmarking no relacional é muito mais fácil que o transacional. E também acompanha tendências de lealdade, né? Os aspectos qualitativos, os adjetivos utilizados no relacional são muito mais amplos, relacionais, do que os adjetivos utilizados no transacional, que são muito mais táticos, né? Então, essa tem sido a diferença, né? Então, é muito importante que num mapa de jornada, eu peguei esse exemplo aqui que está num Canva, né? No mapa de jornada, você tenha lá a persona listada lá, o corretor sócio operacional. Porque assim você vai entender de fato qual que é a percepção dessa pessoa. Você tem que ficar uma pessoa especialista nas suas personas, né? Olha, o que mais chama a atenção da persona com convicção, né? O que mais chama a atenção do sócio operacional? O que mais chama a atenção do alta produção estratégico com equipe estruturada? Né? Então, a gente sabe que o NPS relacional é mais importante, outro transacional tem que estar na ponta da língua, ele tem que estar muito eficiente. Né? Então, a partir disso, com essas personas mapeadas, você vai ter uma visão clara de que a análise do transacional ela pode ser preditiva para o relacional. Então, uma evolução, né, é exatamente começar no relacional e para o transacional e dessa forma garantir que você tenha os indicadores de performance para cada persona sendo monitorados de uma maneira muito detalhista, de uma maneira muito específica, o que torna isso uma operação cada vez mais exigente da equipe de gestão de experiência do cliente. Né? É possível? Claro que é possível. Você segmentar em personas e medir as métricas específicas para cada tipo de persona, né? Sendo muitas vezes mais alto nível hierárquico, nós iremos usar o relacional, e na operação nós iremos usar os indicadores táticos operacionais, como, por exemplo, um CSAT, um CES e outros indicadores de eficiência operacional que não são somente de voz do cliente, tá bom? Pessoal, era isso que eu queria encerrar aqui hoje, essa dica com base numa pergunta de uma cliente parceira. Muito obrigado pela interação. Se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube, People Centric, uma curadoria aqui por Tomás Duarte, sou eu, juntamente com o LinkedIn, tem a nossa newsletter no LinkedIn também, People Centric, conteúdo de primeiríssima linha, e eu trabalho aqui todos os dias para trazer esse conteúdo para vocês. Se inscrevam, dê o like, compartilhe, a gente se vê numa próxima. Um grande abraço.